Olá, amigo do YouTube, aqui é o professor Wanderlei falando, desvendando o segredo da matemática. Nesse vídeo, eu irei trazer para vocês a segunda aula do Revisa Enem 2020, uma novidade que o professor Wanderlei está trazendo aí, né, para a democratização do conhecimento. Se você gostar do meu vídeo, se inscreva no meu canal. Você inscrevendo no meu canal, você estará me ajudando, né? Estará me ajudando inscrevendo no canal. Divulgue para as pessoas, né? Que o meu canal também, para que eu possa completar a quantidade boa de inscritos, beleza? Chama a vinheta. Bom, nesse segundo aula do Revisa Enem 2020, nessa segunda aula nós iremos estudar porcentagem, juros simples, juro composto, o sistema métrico decimal e não decimal, o múltiplo de divisores, e iremos falar sobre conjunto. Então esse é o objeto de conhecimento que nós iremos contemplar nessa aula. O primeiro assunto é porcentagem. O que é porcentagem? Porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. É representado pelo símbolo, esse símbolo, né, porcentagem, que é lido por cento. E a forma de taxa percentual, 35%. Forma de fracional, que é centesimal, que é 35 sobre 100, porque é por cento. E a forma decimal, que é a taxa unitária, é 0,35. Então, percebemos três maneiras de escrever a porcentagem. 35%, 35 sobre 100, que é a fração centesimal, e a forma unitária, que é o número decimal, quando você divide o 35 por 100, 0,35. Isso quer dizer, com duas casas após a vírgula, por isso que é forma decimal. Depois nós temos os juros simples. Juros simples, um capital representado pela letra C, empregado durante N período, que é o número de período, né? Em outras formas pode aparecer com a letra T. Há uma taxa I, né? A taxa vai ser apresentada pela letra I. Produzir o juro J dados por. Aí tem a fórmula. Juro é igual capital vezes a taxa vezes o período, o número de tempo, né? Então, N significa a quantidade, né, de mês, a quantidade de ano, a quantidade de dias, e assim sucessivamente. Vai depender se a taxa é ao mês, se a taxa é ao ano. E o montante, né? Você tem aqui, montante é igual ao capital, vezes 1 mais I vezes N, que seria o capital mais o juro, né? Então, esse é o montante. Estamos falando de juros simples. Nós temos aqui uma relação entre o juro simples e o juro composto, né? Então, tem aqui, ó, juros simples, J é igual a C vezes I vezes T, né? Aqui já apareceu com T, né? E antes apareceu com N. Mas o N e o T significa período. É o C de capital inicial, o I de taxa de juros e o T de prazo de aplicação. Já o montante, né, é a soma do juro mais o capital aplicado. Então eu tenho que montante é o capital mais o juro. Que essa fórmula aqui é a mesma coisa, ó. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I vezes T. E aí eu tenho aqui, para me descobrir o juro, eu pego montante menos capital. Essa é a forma utilizada. Já os juros compostos, né, é uma expressão matemática utilizada no cálculo dos juros compostos. É a seguinte: o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa elevada a t, que é o tempo. Então o M é quem? Montante. O C é quem? É o capital. O I é a taxa de juro, né? E o T é o tempo aplicado. É igual eu falei, pode ser T e pode ser N. Alguns autores usam o T e alguns usam N, mas são os mesmos significados. Vamos ver uma diferença aqui entre o regime de capitalização de juros simples e de juros compostos. A mesma quantidade, vamos ver aqui o capital inicial, né?
de R$ 1.000 com uma taxa de juros de 20% ao ano e durante 4 anos. Se for juros simples, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o capital, que é 1.000, vezes a taxa. Aí não posso esquecer que essa taxa, eu vou escrever ela de forma unitária, né? Então, vou pegar o 20 e dividir por 100, que dá 0,2, né? E vezes o tempo. No primeiro ano, 1.000 vezes 0,2 dá 200. Segundo ano, 1.000 vezes 0,2 dá mais 200. No terceiro ano, 1.000 vezes 0,2 dá 200. No quarto ano, 1.000 vezes 0,2 dá 200. Então, somando aqui, né? Vai dar 800 com 1.000, né? Qual que é o montante? O capital mais o juro. Ele ganhou de juro aqui 800, mais o capital que é 1.000, vai dar 1.800. Agora, se você analisar no juro composto, o que vai acontecer? Aqui, ó, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Né? Aqui, o que vai acontecer? Ó? Aí eu tenho um montante aqui, ó. Somou 1.000 com 200, deu 1.200. Aí depois 1.000 com 400, que é o 1.200 mais os 200 daqui, né? Então, sempre ganhando 200 não vai mudar. Já o juro composto, ele muda. Ó, no primeiro mês ele ganha 200, vai para 1.200. Só que no segundo mês, ele calcula o 20%, não é de 1.000, do 1.200. Os 200 que ele ganhou de juro aqui, vai ganhar juro aqui também no segundo mês. Então, já vai dar 240, então vai dar 1.440. 1.440 vezes 20% dá 288, então vai dar 1.728. E 1.728 vezes 20% dá 346. Então já deu 2.074. Então olha a diferença. Juros simples, 1.800. Juros compostos, 2.074. Porque juro ganha juro. Tá? Então o regime de capitalização do juro simples com o juro composto, ele tem essa diferença. Bom, no sistema decimal e não decimal, nós vamos ver aqui a equivalência entre a unidade símbolo, né, e a classe de equivalência. Nós temos aqui a unidade principal, que é o metro. Aí eu tenho o múltiplo do metro, que são medidas maiores que é o metro, que é o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. E os submúltiplos, que são as unidades menores, por isso que está abaixo, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. O símbolo, né, quilômetro, km, hectômetro, HM, o decâmetro, DAM, o metro é representado pela letra M, decímetro, DM, centímetro, CM e o milímetro, MM. Bom, a equivalência aqui, colocando aqui, ó, como o valor principal, 1 metro. O que é um decâmetro? É 10 vezes o metro, então 1 vezes 10 dá 10. O que é o hectômetro? É 100 vezes o metro, 10 vezes 10, 100. E o quilômetro é 1.000 vezes o metro, 100 vezes 10 dá 1.000. Já temos aqui os submúltiplos, que são menores. Por isso que nós estamos falando de sistema decimal e não decimal. Que é não decimal para cima, para baixo vai ser decimal. O decímetro é 1 metro dividido em 10. O centímetro é 1 metro dividido em 100. E 1 milímetro é 1 metro dividido em 1.000. Então vai ficar 1/10 do metro, 1/100 do metro e 1/1000 do metro. Vemos aqui, ó, como que nós vamos transformar 0,52 km em centímetro. Veja a lista das unidades. Então eu tenho aqui quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Eu quero transformar quilômetro em centímetro. Então ele vai partir daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Esse aqui está contando as casas. Então o que você vai fazer? 5 posições. Então nós vamos multiplicar quando parte da esquerda para a direita, você multiplica. Você vai multiplicar por 100.000. Porque uma casa é multiplicar por 10, 2 é multiplicar por 100, 3 é multiplicar por 1.000, 4 é multiplicar por 10.000 e 6 é multiplicar por 100.000. Né? Para a direita. Multiplicou por 100.000, né? O que deu? Deu 52.000 centímetros. Então, 0,52 km
é a mesma coisa de 52 mil centímetros. Então a transformação de unidade, né, a mudança de unidade é isso. Múltiplos e divisores. A representação dos conjuntos de múltiplos e divisores. Bom, quais são os múltiplos de 4? Os múltiplos seria a tabuada. Você multiplicar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 6, 36. 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. E eu tenho aqui, né, os divisores, ó, né? Os divisores, né? Quando eu pego divido aqui, qualquer um desses aqui é o divisor, porque 20 dividido por 4 é 5. 16 dividido por 4 é 4. 12 dividido por 4 é 3. 8 dividido por 4 é 2. 4 dividido por 4 dá 1. E 0 dividido por 4 dá 0. Esses são os divisores, tá? Então, eles têm essa relação aí, múltiplo e divisores. Múltiplos e divisores aqui do 6, né? Quais são os divisores de 0? O 0 e o 1. Quais são os divisores de 6? O 1, o próprio 6, o 2 e o 3. Quais são os divisores de 12? Divisor é aquele número que você pode pegar ele e dividir. Por exemplo, o 12 eu posso dividir por quem dá exato? O 1, o próprio 12, o 2, o 6, o 3 e o 4. O 18 pode dividir por 1. Pode olhar que o 1 é divisível de todos. E ele próprio é divisível de todo. O 2, o 9, o 3 e o 6. E o 24 é divisível por 1, por 24, por 2, 12, 3, 8, 6 e 4. O 30 é divisível por 1, por 30, 2, 15, 5, 6, 3 e 10. 36, 1, 36, 2, 18, 6. E 42, 1 e 42, o 2, 21, o 6 e o 7. O 48, o 1, o próprio 48, o 2, 24, 3, 16, 6 e 8. 54, o 1 e o 54, que já está mostrando que o 1 e ele próprio é os primeiros que já vem. E depois vem o 2, vem o 27, vem o 6, vem o 9. O 60, quais são os divisores? O 1 e ele próprio, né? O 2, o 30, o 4, o 15, o 6 e o 10. Conjunto. Operações com conjunto. Nós vamos ter aqui o conjunto A e o conjunto B. Aqui eu vou ter o conjunto A união com B. Quer dizer, eu vou pegar todos os elementos de A e com B e colocar no mesmo conjunto. E se uniu. E aqui eu vou ter a intersecção. O que é intersecção? São aqui alguns elementos de A que pertencem ao mesmo tempo B. Nós chamamos de intersecção. E aqui nós temos o conjunto A menos o conjunto B. Quando eu pego o conjunto A e tiro o conjunto B, né? Só vai sobrar essa parte aqui. Aí nós temos aqui a intersecção de A em B. É um conjunto formado pelos elementos comuns A e B. Então a notação vai ficar A intersecção com B. A intersecção com B. Aí tem uma linguagem aqui, ó. X tal que X pertence a A e X pertence a B. Já a união de A em B é um conjunto formado por todos os elementos pertencentes a A ou a B. Então, ó, a notação é A união com B. Então, A união com B, X tal que X pertence a A ou X pertence a B. Já a diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, nós pegamos o conjunto A menos o conjunto B. Então, vai ficar assim. X tal que X pertence a A e X não pertence a B. Por quê? Porque você vai tirar ele. Então não vai pertencer. Só vai pertencer o que está dentro do A, né? E o que for intersecção também já foi tirado. Beleza?